Sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Ontem eu fiz um vídeo falando do dia 10 de abril de 2024, onde eu tava com a cabeça. Enfim, 11 de abril de 2025, sexta-feira, pessoal. Olha só o que saiu hoje em um jornal israelense, hoje, sexta-feira, ali, as notícias de Israel. 2 árabes israelenses foram acusados de planejar um ataque ali em Jerusalém, mais precisamente ali no Monte do Templo. Exatamente, Jerusalém é uma cidade sagrada para 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo, nessa ordem, tá? Então, judaísmo surge ali, né, com Abraão, vamos assim dizer, né, monoteísta, aquela coisa toda religiosa. Alguns concordam, alguns discordam. Não, vem antes, vem da escola de Éber, lá de Gênesis 10, tal. Aí é uma questão teológica, mas o judaísmo ali como monoteísmo, né, surge ali com Abraão, o patriarca ali, né, inclusive Isaac e Ismael, a sua descendência, que dá origem também ali, né? Os árabes, na verdade, eles contam a mesma história dos judeus na questão ali do sacrifício, mas quem Abraão iria sacrificar naquela história bíblica era Ismael, e não Isaac, como diz a tradição judaica. Então isso é interessante, eu até estava vendo isso esses dias. Então, pessoal, tudo isso para falar que Jerusalém é uma cidade muito importante para essas 3 religiões, tá? Então vamos ver aqui essa acusação apresentada pelo gabinete do promotor público de Haifa, tá? São dois cidadãos árabes e israelenses. Ah, Renato, então não tem só judeu lá em Israel? Não, pessoal, tem árabes e israelenses também, tá? Fica comigo até o final, são 10 minutinhos, vamos ver aqui. O alvo era Jerusalém. Deixa aqui o seu arrasto e deixa o seu gostei, de graça não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, eu agradeço demais a todos vocês, tá? Se inscreva aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre 3 vídeos por dia aqui para você, e também meus 3 presentes, 3 e-books gratuitos de hebraico no meu site estudodohebraico.com, gratuito mesmo, tá? É só você entrar lá e baixar os 3 e-books. E se você quiser começar o seu hebraico do zero, se tornar meu aluno de hebraico, ficarei muito feliz em ser o seu professor de hebraico, tá? Pessoal, olha só. Então, foi apresentada hoje, esta manhã, sexta-feira, pelo gabinete do promotor público de Haifa, ali no tribunal da cidade, contra 2 cidadãos israelenses, tá? Por graves infrações de segurança. De acordo com os detalhes da acusação, os 2 árabes israelenses tiveram contato com um alto agente de uma organização T ali, certo? E um deles tentou participar de atividades T dentro ali da organização, tá? Obviamente para fazer o mal, vamos assim dizer. E é complicado, né? Porque são 2 cidadãos israelenses, são árabes, mas são israelenses. Então tem toda a questão da cidadania, né, desses cidadãos aí dentro do Estado, né? Vamos assim dizer, eles têm acesso livre, vamos assim dizer, às áreas ali, né, de Jerusalém, as áreas ali, enfim. A polícia de Israel e o serviço de inteligência interna de Israel declararam o seguinte: levamos muito a sério qualquer envolvimento de cidadãos israelenses em atividades T que coloquem em risco a segurança do Estado e de seus cidadãos, e continuarão a trabalhar para impedir atividades T e levar os envolvidos à justiça.
Então, pessoal, Israel não protege só os judeus, né? Obviamente, a maioria da população israelense é judia, é judaica, né? São judeus, mas existem cidadãos árabes também, existem cristãos também, que são cidadãos israelenses. Então, Israel não faz distinção, a polícia não faz distinção. É um cidadão israelense? Ok, vamos proteger, dever do Estado, aquela coisa, os impostos são pagos para dar segurança. E aqui fica complicado porque nós temos 2 cidadãos israelenses envolvidos com organizações T para fazer ali um ataque em Jerusalém, pessoal, a capital eterna e indivisível de Israel. Então, assim, o desfecho, felizmente Israel conseguiu antecipar, se antever, certo? A polícia, o serviço de inteligência estavam monitorando e conseguiram ali prender aí esses cidadãos aí por graves infrações de segurança. Peraí, eu não sei se são acusados, eu não sei se eles estão, eu falei prender, né? Não, eles foram acusados, mas foram identificados, só corrigindo aqui, né? Foi uma acusação apresentada hoje, sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, pelo gabinete do promotor público de Haifa, no tribunal ali da cidade, contra 2 cidadãos israelenses. Então, aí a gente sempre vê, né, que são suspeitos, tá, dessa acusação aí vai vir toda essa investigação. Mas o importante é que foi frustrado, né, a polícia já sabe, então não tem como saber, como eles fazer, tá? E tem a questão especial, vamos assim dizer, de ser em Jerusalém, né? Que é justamente uma cidade visada, infelizmente, porque todo mundo vai ficar sabendo que aconteceu em Jerusalém, a capital do moderno Estado de Israel, e a capital do reino, né? Antigamente o rei Davi da Bíblia já tinha feito ali Jerusalém como capital. Então é interessante essa convivência, né? Eu morei em Jerusalém, particularmente conheço muito bem ali, não é difícil, né? Eu venho de São Paulo, uma cidade grande, para Jerusalém, que é uma cidade pequena, então não é difícil a gente se encontrar ali, enfim. Então é pequeno, é muito pequeno Jerusalém. A cidade velha é minúscula, né, comparado aos grandes centros, aquela coisa toda, né, mas é a pedra de sapato no mundo, né? Até chegaram a dizer esses países aí contra Israel, chegaram a dizer que Jerusalém não pode pertencer a ninguém. Olha só que absurdo. Jerusalém não pode pertencer a ninguém porque é uma cidade internacional. Olha só que absurdo. Uma tentativa de tirar a administração de Israel sobre Jerusalém, a administração dos judeus sobre Jerusalém, né? Aí muito se fala, mas é uma cidade sagrada para o islamismo. É a terceira cidade sagrada para o islamismo, depois de Meca e Medina. Se eu não me engano, é nessa ordem. Então, Meca, primeira cidade para o islamismo, Medina, segunda cidade sagrada para o islamismo, e Jerusalém, terceira cidade sagrada para o islamismo. Então, tem uma outra questão que eu ia falar. Tanto que o islamismo, ele nasce por volta do ano 600 depois de Cristo. O rei Davi está no ano 1000 antes de Cristo, pessoal. Os árabes eram um povo politeísta. Você imagina um árabe, eu não vou falar islâmico, né, porque não existiu o islamismo, mas um árabe sendo politeísta, adorando vários deuses. Isso começou ali, né, com o islamismo. Então, a gente está falando aí
do século 7, né, por volta do ano 600 depois de Cristo. Então, né, é uma questão cronológica, vamos assim dizer. Bom, pessoal, é isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso e vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Fique na paz. Shalom, shalom, Lehi Traot, que significa paz, e até breve. Tchau, tchau.